Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje nós iremos refletir sobre o texto Êxitos e Insucessos, do capítulo 56, do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, psicografado pelo Emmanuel. Passemos agora à leitura do texto. Êxitos e insucessos. Sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Em cada comunidade social existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Quase sempre, os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por essa razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é, muitas vezes, causa de crime, separatividade e perturbação. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à Igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho, no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças, guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. Passemos agora, queridos amigos, à análise e interpretação das palavras de Emmanuel. Muito bem. Emmanuel começa esse texto com uma fala de Paulo que diz, sei viver em penúria e sei também viver em abundância. O que o Paulo quis dizer com isso? Que dadas suas experiências, dado todo o seu processo de caminhada, de vida e de aprendizado, ele sabia e entendia como era viver nos tempos de dificuldade, nos tempos de penúria, nos tempos de pobreza, e também sabia viver nos tempos de abundância, nos tempos em que ele tinha uma maior facilidade para encontrar recursos em sua vida. E essa é uma grande lição desse texto de Emmanuel. Como nós devemos nos portar tanto diante dos êxitos que encontramos pelo nosso caminho, quanto diante dos insucessos. E o que isso nos traz de reflexão, de aprendizado e até mesmo de conduta. Emmanuel inicia o texto falando que na nossa sociedade e em todos os patamares delas existem pessoas que correm incessantemente atrás do sucesso financeiro, do sucesso profissional, do sucesso em todas as áreas e não admitem outra coisa senão a bonança, a riqueza ou estar confortavelmente bem. Porém, algumas pessoas que buscam esse sucesso de uma forma desregrada e que tentam a todo custo são aquelas que justamente por conta de diversos fatores não conseguem alcançar aquilo que se propõe e vivem frustradas
por conta dessa falta de atingir o objetivo. São também, aquelas que muitas vezes têm apenas esse objetivo de ser rico, de ter sucesso, de forma superficial, apenas para aparecer ou apenas para alimentar os seus desejos egóicos. Então, geralmente, essas pessoas acabam se vendo diante, muitas vezes, do fracasso. Por outro lado, pessoas que costumam vir de uma família mas com menos recursos, vamos dizer assim, ou que passaram por maiores dificuldades na vida, que tiveram que batalhar mais, que suportaram mesmo a pobreza, segundo o autor, eles conseguem administrar com mais propriedade os seus recursos materiais, dados, o conhecimento das dificuldades que têm passado. Então nós vemos aí dois lados, de uma história. O que difere muito é como essas pessoas vão lidar com as situações adversas ou com as situações felizes nas suas vidas. Emmanuel continua o texto dizendo, que geralmente pais que são trabalhadores, que são honestos, que se envolvem e desenvolvem as suas atividades, tendem a ter filhos que vão seguir pelo mesmo caminho, porque os filhos veem nos pais, o exemplo. Então, o exemplo, ele ajuda muito. Claro que existem exceções à regra, e não são todos os filhos que seguem os exemplos do pai. Mas, geralmente, quando os pais dão um exemplo positivo, a mãe forte, trabalhadora, que não desiste, que está sempre correndo atrás, passa isso também para suas crianças. E criam pessoas que não serão, não se tornarão inúteis, que não serão preguiçosas, enfim, contribuem aí para o crescimento do filho. Emmanuel continua trazendo de volta o exemplo de Paulo de Tarso, que seria o ensinamento do equilíbrio, demonstrando aí a valorização tanto das situações de pobreza quanto as situações de fortuna, de escassez, de abundância, e que em cada situação que foi vivida, ou seja, em cada situação que a gente passe, seja ela positiva, negativa, nós devemos tirar o nosso melhor. Que o êxito e o insucesso são duas taças, guardando elementos diversos, e que os dois lados da vida têm finalidades úteis. Então, estar num momento de insucesso, de dificuldade, de problema, também serve de aprendizado para nós. E o que seria esse insucesso? O insucesso ele vai depender de pessoa para pessoa. Às vezes, o que é insucesso para mim pode não ser para o meu irmão, pode não ser para o outro. Ou às vezes algo que eu acho que foi extremamente negativo na minha vida profissional, na minha vida cotidiana, pode ter sido talvez uma forma de me desviar de um caminho que me atrapalharia a minha evolução mais na frente. Então tudo isso é uma questão de perspectiva. E como é uma questão de perspectiva, o que nós pensamos, o que nós vivenciamos e como nós passamos por isso fará toda a diferença. Quanto ao aprendizado, a Joana de Ângeles, no texto Aprendizado Valioso, nos diz que cada período da vida brindar-te-á com uma gama de experiências, das quais retirará proveitosos ensinamentos para o próprio equilíbrio. Então, tudo o que nós passamos, se a gente parar para refletir, se a gente parar para pensar, vai trazer algum tipo de ensinamento, por menor que seja. Nem sempre o curso transcorrerá em manifestação festiva, nem sempre haverá festas e bonanças. Porém, nas diferentes etapas, defrontará os desafios que te exigirão capacidade de reflexão, discernimento e decisão para superá-los. Toda conquista resulta de um preço e sacrifício, ou um esforço para legitimar-se. Então, tudo na nossa vida é uma forma de nos ensinar, e para tudo nós devemos ter e tomar decisões, e são essas decisões que
que nos farão crescer. E sucesso, bonança, pobreza, riqueza, tudo isso dependerá de como nós lidamos com as situações que nos chegam à porta e como nós precisamos passar por ela. Porque se tem prova de pobreza ou se tem prova de riqueza, tudo isso também vai estar na nossa lista da reencarnação. E aí o Emmanuel termina dizendo que nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. Então o erro da gente se desesperar mediante as situações desfavoráveis atrapalha a nossa encarnação e a forma como nós vivemos a vida. E o que seria o correto seria exatamente extrair, o sábio, ter sabedoria de extrair o conteúdo divino, o conteúdo de amor, o conteúdo das leis de Deus diante de toda e qualquer situação pela qual nós passamos. Muito bem, queridos amigos, ficam aí as nossas pequenas reflexões acerca desse texto. Que essa semana que se inicia, que nós possamos repensar e pensar quais são as nossas atitudes diante do que nós achamos ou chamamos de insucesso, diante do que nós achamos que são os nossos êxitos e diante daquilo que a gente tem buscado e alcançado na nossa vida. Fiquem agora com a música Viver, do compositor Luiz Pedro Silva Paulo, e que tenham todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite.